vocês, alguns, ou acredito que todos que me acompanham, que tenham assistido, os a favor e os contra também não tem importância, evidentemente devem ter visto o plantão do Carlos Costa. E ele trouxe à tona algo que eu já vinha falando, olha, desde o ano passado. Não é de hoje que eu falo disso. Aliás, desde 2013 eu tenho essa visão, já imaginando em finais de 2013, quando eu comentei lá do navio, e dia 10 de dezembro, antes de estar no navio, não é? Eu comentei sobre essa questão do Ministério Público, vai manipular o contrato, vai manipular, sobretudo, nos transformar, quiçá, em, digamos, empreendedores ilegais. Se assim eles fizerem, isso não se comprovou ainda, eu espero que isso não aconteça. Isso eu já acho mais remoto, mas eu não vou apostar minhas fichas de que estamos livres disso, não. Sinceramente falando, não vou apostar minhas fichas, não. Não é? Em que se eles nos transformar em pessoas que investiu em algo legal, em sã consciência, fizemos de maneira equivocada, porque todos nós entramos querendo e já sabendo, querendo levar uma vantagem, sei lá o termo que eles possam usar. Se eles entrarem com essa argumentação e a juíza acatar, inclusive a gente pode não ter o direito, na visão jurídica daquela instância. Pessoal, lembre-se, não tem decisão nem de primeiro grau ainda, calma lá, tá? Isso não é sentença, não é nada. Mas, se eles olharem sob essa tese, esse ponto de vista, eles podem querer ficar com toda a grana, essa que é a verdade. Mandar para o tal do fundo do Estado aqueles milhões e ficar à disposição do governo estadual. Seria um sonho de consumo deles. Ah, mas esse dinheiro é monitorado, tá bom, ok, Alice no País das Maravilhas, tudo bem, a gente acredita nisso. Assim como eu acredito que a Petrobras, a presidente não sabia de nada, eu acredito piamente que aquelas pessoas lá que desviaram dinheiro, coitados, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu acredito que os deputados que parece que multiplicaram pelo menos 3 ou 4 vezes o fundo partidário, fizeram isso nas melhores das intenções, todos felizes, porque vão pegar milhões que ninguém vai contabilizar, vem nota fiscal falsa para contabilizar a campanha eleitoral, notas fiscais vindas de amigos, pessoas que assinam que receberam e não receberam. É uma mecânica nojenta essa da eleição. Então, é claro que a gente não pode jogar todo mundo no mesmo caldeirão. Mas, no nosso caso, da onde vem o que vem, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, por isso que, às vezes, alguns não gostam, dizem que eu sou pessimista e tal, precisa ter mais fé na justiça. Eu tenho fé na justiça, só não tenho fé em determinados seres humanos, sobretudo esses que estão envolvidos no nosso caso lá. E deram provas disso, e deram provas. Esse é o ponto. Eles deram provas. Então, eu já venho falando disso já há muito tempo, essa questão da cláusula e tal. Por que eu sabia? Não é que eu adivinhei, não é isso. É porque a única forma de eles transformarem a empresa naquilo que eles querem é simplesmente acabar com essa cláusula. Declará-la nula. Ora, mas como bem disse o Carlos, se declarar a cláusula nula, a recompra também é nula. Ela deixa de ser obrigatória. Ela, aliás, deixa de existir. Logo, você não pode fazer cálculo com uma situação que absolutamente não existe nem em contrato. Então, vocês veem a manipulação como é. Quando eu falo aqui que eles interpretam, que eles olham, e me vem aí experts em direito, que faz concurso para juiz, que cheio de linguajar e tal. Sabe nada, inocente. É tão bonito estar lá no seu gabinete e não pisar nas ruas e saber o que exatamente acontece. Como disse, né, Joaquim Barbosa, para Gilmar Mendes, em determinada sessão do Supremo Tribunal Federal, você precisa ir para a rua, ministro. É muito gabinete e pouca vivência, pouca experiência de vida, e é disso que falo. Então, eu não sou bidu, não sou adivinho, nada. Apenas um pouco de experiência de vida, um pouco de experiência jurídica, e você começa a ver coisas do que são capazes
como que se manipula, como se maneja, as interpretações não ao bel prazer, mas sob um ponto de vista de interesses de determinados A ou B. É simples. Falei disso já, vamos repetir. O decreto do final de ano que teve para poder colocar os hóspedes, alguns hóspedes, não é? Os coitados estão lá, mas alguns hóspedes ilustres, envolvidos com mensalão, conseguiram ir para casa por causa de um decreto-lei aí do final de ano passado. E vocês acham que é o que isso? É política ou é justiça? Por que será que se cria um decreto-lei desse? Porque está pensando na justiça? Porque querem salvar muitas pessoas, atualizar o Código Penal para deixar ele mais justo? Claro. Meus amigos, então, eu quis trazer isso apenas para dizer que não há novidade. O cancelamento da cláusula 13.2, aliás, de meia cláusula, como disse o Carlos, olha como os caras são, meu pai do céu. Aonde vai a cara de pau dessas pessoas? É inacreditável. Como é que pode? E vocês acham realmente que acabou? Vocês acham que acabou? Não acabou. Vai vir mais aí. Apesar de todos os absurdos, eu não acredito que a juíza vai inocentar a empresa. Ela vai falar, apesar de a empresa apontar os equívocos pela perícia, contudo, porém, todavia, os indícios, conforme os testemunhos de páginas que declararam que não vendiam VoIP, porque eles faziam... Ela vai basear a decisão dela nas oitivas que ela fez por lá. Ela vai pegar aquelas coisas lá, daqueles equivocados, divulgadores equivocados. Esse é o ponto central. Me desculpem alguns que possam se doer com isso, que seja divulgador, eu estou aqui pelos divulgadores, não é? Então, que me perdoem, mas isso é fato. Infelizmente, a empresa chegou nesse ponto, porque houve esse excesso. Agora, é claro, a gente tem que medir também até onde existe uma determinada responsabilidade, porque não se coibiu e tal, há que se fazer esse estudo, ok? Dar a mão à palmatória. Existia muita pressão, o tempo todo tendo que se defender da justiça, não se conseguia trabalhar, desde o começo era assim, um ataque constante. E eu vou repetir a boa e velha frase, a empresa não é pirâmide financeira. É fácil, Eu venho falando disso, olha, na minha primeira transmissão desse ano, quando eu falei a respeito do resumo, né, de todo o caso, fiz um belo resumo lá, enfim, e lancei o mesmo desafio, mas recomendei, venham com um contrato debaixo do braço. E por que eu falava aquilo de maneira subliminar? Por que eu falava de maneira subliminar? Porque eu não queria me adiantar. Por várias vezes eu venho falando isso. E nessa transmissão que eu acabei de mostrar, que coincidente foi no dia 6 de fevereiro, 5 dias antes da entrega da perícia. 5 dias antes. Aí os caras me entregam a perícia, anulando a cláusula. Esse Castilho Bidu, não é? Esse Castilho Bidu. Meu Deus do céu, como esse Castilho Bidu? Que nada, que Bidu nada. É o óbvio. É fácil, porque você transforma a empresa no que eles querem, simplesmente ignorando determinada situação. Como é que pode? Como é que pode um sujeito desse colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir? Eu sei por quê, porque se ele não cumpriu o que foi determinado, o bicho pega. Ou ele é afastado, ou ele corre risco de vida. Não pense que eu estou falando bobagem aqui não, viu? Vocês não sabem, a não ser quem é da profissão, o que é a vida de um auditor. Vocês não sabem o que é a vida de um auditor que descobre bandidagem em empresas, auditor que descobre falcatruas dentro das empresas. Vocês não têm ideia com o tipo de gente que eles lidam.
Eles lidam com pessoas que ele vai colocar na cadeia, pessoas que serão condenadas por crimes financeiros, pessoas que muitas das vezes têm muito dinheiro e de repente vem um auditor e destrói a vida dela. Só que ela tem dinheiro pelo crime. Vocês não sabem o que é a vida de um auditor. Essa profissão merece respeito. Mas quando o auditor é honesto, não isso que a gente viu, não auditor covarde, não auditor vendido, não auditor que se presta, é a vergonha da profissão, auditor que se presta a obedecer ordens de pessoas por medo. Se eu estivesse no lugar, eu simplesmente faria como aquele aluno, como disse o Capitão Nascimento num determinado filme, Tropa de Elite, se não me falha a memória, pede para sair, pois eu ia pedir para sair. Eu saio, não vou fazer isso, para mim não dá. Porque eu não entendo, queria uma desculpa, mas eu não aceitaria. Agora, aí alguém pode questionar, mas quanto será que ele ganhou, né? É uma pergunta interessante. Porque o auditor não sai só por medo, depende de quanto você... Olha, gente, é isso. E eu estou aqui no alto de tudo aquilo que eu já disse, que se comprovou, e o Carlos trouxe ao nosso conhecimento, porque essa parte do laudo pericial eu não conhecia, eu conhecia outras partes, porque é um laudo de 200 páginas, ok? Eu não sabia. Então vejam vocês o que veio à tona. Vocês acham que é só isso? Eu ouvi de uma fonte muito fidedigna. Muito fidedigna. E essa fonte me informou do seguinte: Castilho, nós precisamos levar a verdade para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam pré-julgando, e essas pessoas, que eu não posso falar o nome aqui, também não interessa, pouco importa, em respeito à privacidade, ok? Essas pessoas estão lá lutando, entregando tudo, nunca escondeu nada. Então muita gente falando muita bobagem de pessoas que não conhecem. Não conhecem. E covardemente falam pela internet, falam, escrevem fakes. Quero ver ser homem ou ser mulher, ter caráter, vir aqui colocar a cara no vídeo e falar. E aí você vai pagar o preço quando você falar bobagem, aí você paga o preço da bobagem que você falou. Porque não poucas pessoas, teve alguns que vieram aqui em vídeo e falaram, assumiram a bobagem. E paga o preço que tem que pagar porque falam bobagem. Embora ele tenha seus pares que também pensam bobagens. Simples assim. Por isso que é bom, às vezes, refutar. A minha boa e velha frase que eu aprendi na minha vida. É melhor eu refutar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Esses que precipitadamente aceitaram a mentira e atacaram o Carlos, o Vanzeler, o Jim Merrill, não sabem de quem estão falando. Falaram bobagem. São pessoas que estão fazendo de tudo para solucionar. E eles vão provar que não é o que eles dizem. Seja em que instância for. E quando eles fizerem isso, não farão só por eles, farão por todos nós. Que sempre estivemos aqui para trabalhar simplesmente isso, e um monte de gente mal informada, o senso comum, eu nem ligo. Esse é compreensível. É o mesmo senso comum que adora Big Brother, que adora novelas, não estou dizendo que quem gosta de novela, quem gosta de Big Brother, não tem qualificação, não é disso que falo. Mas é o senso comum que vai pela onda, e às vezes não sabe nem o que está falando. Como essa semana eu tive alguém que também me abordou, me veio me fazer pergunta, que até vou esclarecer para você, amigo divulgador, que alguns vão achar, nossa, que pergunta idiota, mas ele fez a pergunta e eu trato de maneira igual a todos, por mais óbvia que a pergunta seja, eu faço questão de auxiliar, sempre. Veio perguntar se, quando o dinheiro for ressarcido, se ele vai receber em dólares. A pergunta é essa. Pô, mas eu vou receber em dólares ou em reais? Qual é a preocupação dele? Qual é a esperteza que o cara acha? Poxa, olha o dólar como está subindo. Quando vier esse dinheiro vai dar uma grana, né? Ah,
Por favor. O back office, você operava em dólar, mas quando você recebia era em reais, cotação do dia. Acontece que quando a empresa foi congelada, não foi a Telex Free que foi congelada aqui no Brasil, foi? Não, não foi. Foi a Impactus. A Impactus nunca operou em dólar com você. Sempre foi em reais. Quando você pagava a sua AdCentral ou a sua Family, era em reais. Aí alguns falam, não, mas espera aí. Quando eu fazia pelo back office, isso é outra coisa. A operação financeira era toda feita em reais. Ponto final. Se bloqueou, está subjúdice, está nas mãos da justiça, está com o juízo. O juízo é que tem o poder pátrio em cima do processo, em cima dos valores, em cima de tudo que pertencia à empresa. Não é o juízo? Ele está no Brasil. Ele não é moeda americana. Isso aqui não é mercado financeiro. Aí eu respondi, a pessoa se ofendeu, porque eu falei, olha, isso não é mercado financeiro. Não é? É que a internet não tem a entonação da voz, e às vezes a pessoa interpreta de uma forma equivocada. Então eu falei, olha, isso não é um mercado financeiro. É uma operação judicial, na verdade. É uma questão jurídica. E a pessoa ficou brava. Mas eu paguei em dólar. Como pagou em dólar? Por favor, ninguém pagou em dólar. Você pagou em reais e foi convertido no dia que você efetuou o seu pagamento, só isso. O dólar era um indexador. Nesse caso, um indexador. Muitos jovens que me assistem nem imaginam que seja um indexador, perdão. Porque isso é uma invenção nossa de brasileiros. O Brasil é o único que tem indexador no planeta. Então nós já tivemos BTN, ORTN, o que mais? URV, lembra da URV? A URV era um indexador, que é um conceito financeiro em que você estabelece uma relação financeira de valores. Entendeu? Então a URV tinha determinados valores que transformavam aquele valor, vamos chamar assim, aquela moeda antiga para a transição para a moeda nova, que é hoje, que é o real. Então, o indexador era o URV, né, nesse caso. A mesma coisa o ORTN. Então, o ORTN, o que era? Era uma unidade, era a Ordem do Tesouro Nacional, a ORTN, Ordem Reajustáveis do Tesouro Nacional, se não me falha a memória. Isso é da década de 80, gente. Quem me assiste hoje nem deve saber o que é isso. Graças a Deus, isso aí acabou. Então, essa Ordem Reajustável do Tesouro Nacional era uma ORTN, tinha determinada correspondência. Na época, acho que era cruzado, não é? Na época do Sarney, eu acredito que seja cruzado, depois virou cruzado novo, aí voltou cruzeiro com Collor, uma bagunça. E a ORTN, ou OTN em alguns momentos, depois virou ORTN, é uma bagunça. Todos esses termos eram os indexadores que existiam, não é? Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer é, ninguém vai receber em dólar em casa, não. Todo mundo vai receber em reais, baseado no reajuste, como é que eu vou dizer? Nos cálculos, digamos assim, existem determinados procedimentos de cálculos no mundo jurídico que é diferente do mundo financeiro. O principal deles é que o seu dinheiro na justiça ele perde valor. Sinto muito falar isso, mas é fato. Quando você tem uma dívida, vamos imaginar que você tem um carnê qualquer. Ou vamos imaginar que você deixou de pagar a sua fatura de cartão de crédito. Quando vier o próximo mês, não se engane. Se você devia 1.000, virá 1.130, 1.000, vai vir lá 13%. Se você não pagar de novo, vai vir mais 13%, 14%, 15%, depende, e agora deve estar brabo, hein? Esses juros do cartão, eu até paguei aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui qual os juros previsto, que agora, não é? Como vocês sabem, vocês viram a conta de luz, né? O que está acontecendo, não é? Bom, aqui eu vou ter que colocar óculos, agora para ler, meu amigo, não tem mais jeito. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo achar numa fatura aqui, os juros para o próximo. Esse aqui ainda está barato. Olha aqui, ó, ao mês. Ao mês. Banco do Brasil. Crédito rotativo, 10,39%. E olha que isso é competitivo. Meu amigo, em um mês, a inflação no ano é 6,5%, 6,7%.
No ano. E o cabra, e o macho, como diz lá no Nordeste, ele te cobra 10,39 ao mês. Esse país é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira de mau gosto, não é? Vamos ao próximo. Deixa eu ver ao ano quanto dá aqui, ó. Ah, achei. Crédito rotativo. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Crédito rotativo parcelado. Pagamento de conta. Não, não, não. Crédito rotativo para saques. Achei aqui. Achei. É que é um monte de informação. Vamos lá. Taxas ao mês, 10,39, que eu acabei de falar. Achei, é essa mesmo. Taxas ao ano. Eu vou ter que tirar. Isso aqui nem parece verdade. A gente não se atenta a isso. Gente, o que eu vou falar aqui é: tirem as crianças da sala. Que é palavrão que eu vou falar aqui agora. Taxas ao ano. Lembre-se, o Brasil, o ano passado, teve 6,5, 6,6, sei lá, alguma coisa assim, no ano de inflação. Taxas ao ano, 227,45%. Aí depois, quando você entra no empreendimento Telex Free, que dá esse valor pelo trabalho que a pessoa desenvolve, e ela consegue ter esse lucro aqui ó, de 200%, é pirâmide financeira. Ah, aí não pode. Não, aí não pode. Não, porque é ilegal, porque você paga com o dinheiro de quem entra. E o banco? Paga com o meu dinheiro e com o seu que está lá. Vai lá todo mundo agora, combinar todo mundo que tem conta no Banco do Brasil, vamos tirar o nosso dinheiro lá para você ver o que acontece com o banco. Ele quebra. Ué, aí tudo bem. É piada. Aí vem IOF, 0,38%. IOF diário, 0,0082. Parece pequeno, mas não se iluda. Aí vem assim, CET ao ano. O que quer dizer CET? Não é engenharia de tráfego, não. Viu? É custo efetivo total. Não está escrito aqui, mas eu sei que é. Custo efetivo total ao ano. Tire as crianças da sala. E as grávidas agora. 242,53% ao ano. É palavrão ou não é? E vem falar para mim, com esses cálculos desses especialistas, que a empresa é pirâmide financeira, e cancelam um contrato, eliminam uma cláusula, desconsideramos a cláusula 13.2. Ah, é? Você desconsiderou por quê? Então, por quê? A grande pergunta, eu vou deixar uma pergunta aqui, que o Carlos deveria ter feito, viu, seu Carlos? Você deveria ter feito, meu amigo. Sabe qual é a pergunta que você deveria ter feito? Já que vocês apresentaram 6 cenários, por que vocês não apresentaram um cenário incluindo a cláusula 13.2? Pergunto eu agora, alguém tem essa resposta? Porque o cenário que eles pintaram só tinha que cortar fora metade da cláusula. Eu mantenho a recompra, mas eu desconsidero a parte que ele fala, né? Que ele fala, ó, a gente vai comprar conforme fluxo de caixa, conforme interesse de estoques da empresa. Não existia obrigatoriedade. Eu falei dia 6. Vocês ouviram. Acabei de falar isso. Mostrei aqui. Ó. Entra na TV Carlos Castilho e pega lá a transmissão que eu fiz dia 6 de fevereiro. Quem não viu? Aí vocês vão falar que o Carlos Castilho é bidu. Não é. Era a única forma. Por que não fizeram um cenário? Não é, Carlos? Por que será que eles não fizeram um cenário incluindo a cláusula de maneira correta, como o é, a cláusula 13.2 tirasse a obrigatoriedade? Por que eles não fizeram? Alguém consegue me responder? Essa resposta é fácil. Ah, meu pai do céu. Infelizmente é isso. Deixa eu ver se nesse outro aqui tem alguma coisa. É conta para pagar. Não, a gente tem conta, não é brincadeira. Esse aqui não tem porque eu joguei fora. Só segurei um pedaço aqui que tem a relação das despesas. Aqui não versa sobre isso, infelizmente. Olha, tá barato aquele lá do Banco do Brasil. Se preparem. 10,39 ao mês? Isso é que o Banco do Brasil tá competindo com dinheiro injetado público, né? Porque todo mundo sabe que o governo é sócio do Banco do Brasil. De lá, pergunta para SMPIB, quem lembra? Chama o Marcos Valério lá da SMPIB, se o Banco do Brasil é um cara legal ou não.
Da onde vinha o dinheiro do Valérioduto? Banco do Brasil, né, meu amigo? Ou não? Está nos autos lá, não sou eu que estou dizendo, não. Não adivinhei nada. Então entendam, pessoal. Infelizmente, é assim que funciona. Quando você deve, eles calculam juros sobre juros. Agora eu vou retomar o que eu quero dizer. Então, o seu dinheiro que está lá no Acre, ele vai ser reajustado com juros simples. É assim que faz. Entende? Então, por exemplo, se fala-se 12% a 1% ao mês, por exemplo, não é juros sobre juros, não. Eles pegam, multiplicam aquela parcela, porque eles falam que isso é enriquecimento ilícito. Engraçado que as instituições financeiras podem se enriquecer de forma ilícita. Aí quando você ganha uma ação na justiça, porque alguém te causou um prejuízo financeiro, aí o cabra, quando ele vai te pagar, ele te paga com juros simples. Se a dívida era financeira, quando é executada na justiça, vira juros simples. Mas a tabela prática do TJ, que, meu pai do céu, aquilo também é outra situação terrível. Então não reflete a verdade. Então é assim que você vai receber o seu valor quando ele vier. E é isso que a gente espera que venha. Eu acho que é o mínimo que a justiça tem que fazer é devolver o dinheiro. Não é isso? Bom, vamos aguardar. Então ninguém vai receber em dólar. Ficou claro? Ficou claro. Ok. A cláusula 13.2, acho que a explicação do Carlos por si só foi mais que suficiente. Eu quis demonstrar apenas que isso já era sabido de todos nós, que não restava a menor dúvida de que essa empresa iria manipular a situação. E também quero dizer que saiu uma publicação essa semana, lá do Acre, que a juíza autorizou, a pedido do Ministério Público, talvez por isso o Carlos venha fazendo esses vídeos, não sei, ela autorizou a divulgação da perícia. Tornou ela pública. Eu ainda não sei como que faz para acessar, eu não fui atrás ainda, confesso, porque só rindo com aquilo. Só rindo. E a empresa teve uma preocupação lícita, a meu juízo. A empresa entendeu que não deveria tornar público aquilo. Primeiro, porque aquilo é um absurdo de erros, para começar. E iria levar, e provavelmente vai levar, os nécios, não é? A interpretar ao bel prazer. Tá vendo? Eu não disse? Ernest Young está dizendo. Aplauso para Ernest Young. Não é? Mas vai ser bom. Agora vai ser bom para mostrar os absurdos. Então a empresa se precaveu, não queria que divulgasse de fato. Pelas bobagens que tem lá, e também porque tem informações que são privadas. Quebra de sigilo fiscal e financeiro. A juíza, no entanto, entendeu, a meu juízo, de maneira correta, mas ela só fez isso porque o Ministério Público pediu, porque se o Ministério Público entendesse ao contrário, ela já ia criar a teoria. Não vamos permitir a quebra do sigilo da perícia, porque no bojo dessa ação, enfim, sob o ponto de vista jurisdicional, aquela coisa toda xarope, que é chata de se ouvir, esse que é o fato, ela iria criar uma bela de uma teoria jurídica e denegar a divulgação da perícia. Então o tiro saiu pela culatra. Então ela entrou com uma teoria, está lá no site, quem quiser acessar. Eu até pensei em acessar agora, mas é tão... Não importa. O que importa é o seguinte, é que ela autorizou a divulgação da perícia. Eu vou atrás ainda disso, correria total, enfim, muito trabalho, graças a Deus. Então, um determinado momento, eu vou dar uma olhada nessa, de maneira integral, em tudo que está escrito lá. Ok? Então, assim, o importante é que foi liberado. Não é? E aí, cada um vai procurar saber do que se trata, entender e ver os absurdos que existem lá. Mas, para mim, os prospectos não são dos melhores. Eu não, infelizmente, me desculpem aqueles que acham que só trago na notícia, mas não é verdade. Não é? Eu falo de fatos acontecidos e alguns prognósticos que é baseado na experiência de vida, não tem jeito. Eu não acredito que a justiça do Acre fará justiça, não é? Ela fará um julgamento e tal, mas é um ponto de vista pessoal, ok? Então quero agradecer a todos, não é, pela audiência aí.